colegiados da gestão regional e, se houver, da CIB, aí acrescenta, e dos conselhos de saúde no âmbito municipal ou estadual para avaliação e aprovação. Próximo. Página 6 ainda, parágrafo 4º, a complementação dos recursos necessários ao custeio das unidades é de responsabilidade, acrescentando solidária, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, em conformidade com a pactuação estabelecida na respectiva CIB e deverá estar expressas nas propostas enviadas ao Ministério da Saúde. Próximo. Nossos comentários finais seria respeitar as realidades locais e epidemiológicas para estabelecer as condições físicas e as necessidades estruturais das UPA, com aprovação prévia de todos os projetos por parte dos órgãos competentes, entre parênteses, com uma visa local. No item 2, destacar o papel dos conselhos municipais e ou estaduais, com a corresponsabilidade de suas e seus conselheiros, na aprovação prévia do projeto, bem como no monitoramento e avaliação do serviço prestado nas UPA. Próximo. No item 3, importância do Ministério da Saúde e dos gestores responsáveis das UPA em esclarecer e divulgar à população sobre a função e o perfil do atendimento das UPA, entre parênteses, exclusivo de urgência e emergência, para o público em geral e classificação risco para os usuários e trabalhadores da unidade. Isso aqui cabe uma observação, é só no sentido de todo mundo, aquela questão de vai para o hospital público, se vai para o hospital de emergência, se vai para o UPA, e lá vai estranhar que tem uma triagem, então tem que esclarecer a população para não ficar uma imagem negativa se não for atendido da maneira que deve ser. Quanto ao perfil dos profissionais das UPA, entende-se que letra A. As UPAs devem ter uma equipe multiprofissional capacitada e qualificada previamente com urgências e trauma. B. Recomenda-se a presença de um cirurgião dentista às unidades de porte 3 para o devido atendimento de situações de urgência e emergência da saúde bucal. Próximo. Item 5. Quanto ao atendimento dos usuários nas UPA. A. Logística de atendimento digno e humano deve ser uma constante nas UPA. B. Deve ser observada a questão da acessibilidade dos usuários com deficiências físicas e múltiplas, mobilidade reduzida, idosos e obesos nas unidades e fazer as devidas adequações quando necessários. Letra C. Estabelecer uma prática contínua e excessiva de comunicação sobre os critérios, fluxo e especificidade do atendimento de urgência e emergência nas UPA, garantindo a eficácia e a resolutividade dos serviços prestados. Próximo. Quanto à prática de terceirização, apesar da frequente argumentação de alguns gestores sobre a diferenciação do padrão de qualidade de serviços terceirizados em relação ao público, conclui-se que a. O Conselho Nacional de Saúde tem posição contrária sobre a prática de modelo de gestão terceirizados de unidades públicas de saúde, conforme a resolução CNS ou CIPS 2004/2004. B. As UPAs devem ter gestão pública e oferecer um atendimento de melhor qualidade, resolutivo e padronizado. Nem vou entrar na questão de resolutividade. Isso a gente vai trazer em um outro momento. O Ministério da Saúde deve iniciar um processo de suspensão paulatina e gradativa dos repasses referentes ao custeio mensal das UPA que não estejam sob gestão pública em adequação à legislação vigente. Próximo. Aqui eu trago uns dados complementares, não vou meter a isso, meu tempo já está esgotando, que a gente vai poder trazer isso com mais calma e atualizar esses dados. Só para... A gente tem aqui alguns dados da portaria, que é o total de habilitações, 471 UPA. Essa fonte foi de 6/5, habilitações com devolução de recurso 9, saldo de habilitações 462. Próximo. Aqui são algumas habilitações que a gente chama, que estão mais avançadas, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Próximo. Financiamento, a gente já tem ali o investimento das 462 UPA. O custeio das UPAs e o trâmite da portaria são de 16 UPA. Próximo. Em funcionamento, temos destaque Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo com o maior número de UPA. Próximo. Detalhamento do financiamento, a gente tem aí em destaque Pernambuco com 7 e Rio de Janeiro com 4. Próximo. Detalhamento por tipo de financiamento. A gente fez ali uma separação em Pernambuco, das 7 em Pernambuco, detalhamento só. Próximo. Construídas com recursos estaduais e custeadas pelo Ministério, Minas Gerais, Sergipe e Rio de Janeiro estão em destaque. Próximo. A gente traz isso depois, tá? Tá rápido, mas só para vocês terem uma ideia.
construídas com recursos municipais e custeadas pelo Ministério, Curitiba e Piracicaba, tem o maior número. Próximo. Obrigada pela atenção. Acabou. Bom, a conselheira Eliane está lembrando que pediu para colocar no servidor a nota técnica e a resolução para a gente acompanhar também. A apresentação está no servidor. Nós, nesse item 7, como recapitulando, isso, está entrando nesse instante a documentação que faltava. Lembrando que isso é continuidade do debate iniciado na reunião passada desse pleno, relativo a esse tema. O que nós vimos agora foi o exercício do GT de UPAs, né, em discutir e contribuir na visão do GT, né, para o aprimoramento da portaria que define as UPAs, e nesse momento passamos a palavra ao pleno, que já estou vendo ali as inscrições, para a intervenção. Primeiro, Luiz Eugênio, já começa Luiz Eugênio, 3 minutos, eu vou anotando os outros. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o GT, acho que fez um excelente trabalho, acho que melhorou a portaria. Eu tenho apenas algumas dúvidas que eu queria colocar, 4 pequenos itens. Primeiro, no slide 7, fala da equipe interdisciplinar, e aí acrescenta em multiprofissional, está ok, depois tem compatível com seu porte, e aí propôs acrescentar ou necessidade local. Eu acho que não é ou, é e. Tem que ser compatível com o porte e com a necessidade local. Não é compatível ou com o porte ou com a necessidade local. É apenas um detalhe. Em seguida, no slide 8, eu queria um esclarecimento. Por que é que só tem esses 3 exames? Por que é só raio-x, laboratoriais e eletrocardiograma? Precisa especificar assim? Não pode ser prestar apoio diagnóstico, enfim, só para o esclarecimento que eu não entendi. E outra coisa, pronto atendimento com 24 horas significa que vai ter serviço de nutrição, de lavanderia. Como é que está vendo isso? Porque, em geral, o pronto atendimento era até 8 horas. Agora está pondo 24. Para ser 24, para dar conforto, qualidade ao usuário, tem que ter uma estrutura de hospital. A definição de hospital é de estabelecimento que assegura atendimento em regime de internação com atendimento contínuo nas 24 horas. A ideia é que vai classificar as UPAs aí como atendimento, o paciente ficando 24 horas. Então, também, assim, se vai, tem que ter a estrutura de apoio. O laboratório tem que funcionar 24 horas, enfim, toda essa questão. E por último, no slide 13, sugiro acrescentar envolvidos direta ou indiretamente. A gente sabe que a capacitação do pessoal de recepção em unidade de urgência é fundamental. Eles não estão diretamente envolvidos na assistência, não vou lidar diretamente com o paciente, mas todo o processo de humanização, de acolhimento, precisa começar com o pessoal administrativo também. Então, sugeriria que acrescentasse direta ou indiretamente a capacitação para o pessoal das UPAs. Então, eram esses 4 comentários, agradeço a atenção. Mesa. Obrigada. Questão de ordem, Eliane Cruz. Está dando para ouvir? Na última reunião, o GT de UPA não fez a sua apresentação por um problema regimental. Na reunião de hoje, foi combinado ontem que o GT deveria fazer a sua apresentação e que a partir dessa apresentação a gente teria até a próxima reunião para avaliar as propostas e aí debater. Aí a Rosângela não falou isso no começo da sua apresentação, que esse era o combinado. Minha sugestão é que o plenário fizesse o debate da reunião anterior, que foi a apresentação feita em relação à urgência e emergência e a proposta que nós fizemos de resolução que já se encontra no servidor, bem como a nota técnica. Queria que a Rosângela talvez pudesse sugerir ao plenário que foi esse o combinado, para que a gente não passe a debater a portaria nesse momento, que a gente possa fazer
o debate que era da reunião passada, porque senão a gente vai acabar tendo dificuldades de concluir o item. Exatamente, a mesa ia fazer, não uma questão de ordem, mas uma lembrança a este pleno, né? Que nós estamos debatendo o debate que foi suspenso na reunião passada, com o adendo das informações do GT, né? O trâmite regimental, todo mundo se recorda, a gente está em processo educativo, como diz a secretária executiva Rosângela Camargo, para relembrar qual é o trâmite regimental. Então, a deliberação em relação à sugestão do GT não vai ser nesse momento, ninguém está impedido de pensar sobre ele, mas a gente recomenda fortemente que, a gente está inclusive recolocando a apresentação do secretário Elvésio no servidor para que todos recordem as observações que tinham para que a gente possa manter o debate. Nesse momento eu tenho escrito Nilde, Jorge, Marisa, Eliane, Júnior e Volmir. Passo a palavra para Nilde. Eu quero fazer um encaminhamento, pode ser? Encaminhamento? Júnior, encaminhamento. Diante da fala da Eliane, eu estou pensando aqui que talvez fosse melhor ouvir o secretário Elvésio. Novamente? Tá? E a partir da exposição feita pelo secretário, que tem a ver com o trabalho que o GT fez, Urgência e Emergência, UPA, até onde eu entendo, está inserido no Urgência e Emergência. Então, depois da exposição do secretário Elvésio, até para não prejudicar tanto a sintonia das coisas, que as inscrições devem ser feitas. Porque, com certeza, a minha fala aqui, na hora que o secretário Elvésio fizer a exposição dele, muita coisa pode ser esclarecida. Então, eu preferiria falar depois que ele fizer a exposição. Lembrando que o secretário Elvésio fez a exposição dele na reunião passada, hoje ele não vai fazer mais nada? Nós apenas suspendemos o debate por questões de agenda naquela data e devolvemos a possibilidade do debate aqui nesse momento. Rosângela. Bem, eu queria fazer a seguinte consideração sobre esse ponto. Foi apresentada, né, o Elvésio apresentou na reunião passada, a gente colocou no servidor a apresentação, porque é um grande prejuízo quando suspende o debate para outra reunião, porque perde completamente, né, a questão, as pessoas até esquecem, porque né, um mês, assim. Então, a minha proposta é porque o governo tem uma proposta de resolução. Então, que fosse apresentada a resolução, porque aí com a resolução resgata um pouco o debate que foi feito. Então, a Eliane poderia apresentar a resolução e a gente discutir a proposta de resolução, que é um resultado do debate apresentado na reunião passada. E aí a conselheira Rosângela ficou de apresentar o relatório para a Secretaria Executiva, com todas as propostas incluídas de mudanças na portaria, para que seja pautado na próxima reunião esse ponto. Sendo pautado, aí sim, na próxima reunião se discute a portaria e o governo até será convidado para apresentar a portaria oficialmente, para em seguida ter essa questão de, se for o caso, de ter alterações. Agora, eu acho que hoje o debate é apenas da questão da gente propor a resolução e debater em cima dela. Bom, nós temos, além da questão de ordem colocada pela Eliane, né? Lembrando que deliberação sobre a questão de ordem, deliberação, uma questão de ordem que recorda, é uma recordação, né? Recolocar a coisa nos termos como foi combinado e como está nos termos regimentais. Deliberação sobre a proposta do GT de UPA não acontecerá neste momento por conta da tramitação. Temos o encaminhamento do conselheiro Júnior, que foi no sentido da fala do secretário Elvésio, que já foi recordado que o secretário Elvésio já fez a sua apresentação. Temos a questão de encaminhamento de Rosângela acerca da proposta de resolução e temos todas as inscrições. A pergunta que eu faço ao pleno, é possível terminar todas as apresentações, então, tem a proposta de resolução também, se apresenta a resolução, nós já tivemos a apresentação do secretário Elvésio, tivemos a recolocação, porque a apresentação do UGT de UPA já havia sido feita, a recolocação da apresentação do GT de UPA, a gente coloca a proposta de resolução e mantém as inscrições conforme estão aqui anotadas, que é Nilde, Jorge, Marisa, Eliane, Júnior e Volmir, e quem mais escrever. É possível, Jorge? Eu gostaria de propor um encaminhamento um pouco diferente. Pois não. Pelo seguinte, nós assistimos à exposição não só do companheiro Elvésio, mas também do Odorico, se eu não me engano, sobre a questão do trânsito, certo? Pacientemente aguardamos um mês para poder falar sobre isso.
eu acho que a gente não devia cortar essa discussão já colocando a resolução em discussão. A resolução é a proposta, como a gente vai fechar o debate. Então, acho que a gente devia primeiro fazer o debate e depois colocar a resolução. Então, seguimos com o debate, seguimos nas inscrições, a questão de ordem será respeitada. A próxima pessoa inscrita é Nildes, 3 minutos. Então, a minha inscrição é justamente após a contribuição do GT, escrita é que eu notei que no slide 25, no ponto 5, quando o atendimento do usuário na UPA, seja 24 horas ou 8 horas, tem necessidade de ter um item que fala sobre a possibilidade de oferecer alimentação adequada às necessidades alimentares especiais. Eu cito exemplo, chega um diabético que não tem alimentado, ele tem que ter alimentação adequada, o hipertenso, o celíaco e aí por diante. Então, seja 8 horas ou 24 horas, deve ser oferecida alimentação adequada para as necessidades alimentares especiais. Viu, Rosângela? Obrigada, Nilde. Jorge. Mais um item. Alô, bom dia a todos e a todas. Eu achei as apresentações bastante interessantes, são problemas reais e bastante concretos que temos para enfrentar. E eu queria contribuir aqui na seguinte discussão. Acho que o problema dos acidentes de trânsito é extremamente grave e tem um foco geral, como foi apresentado aqui. Mas existe uma particularidade que não tem uma incidência tão pequena assim, que não mereça ser apreciada, que são os acidentes de trânsito relacionados a atividades profissionais, né? Queria pegar o exemplo dos caminhoneiros que eu conheço mais, né? Nós temos 70% dos caminhoneiros no Brasil são autônomos. Não existe legislação que fixa jornada máxima de trabalho. Então a situação é a seguinte, o cidadão é contratado em São Paulo para levar uma carga para Recife, quando tem 52 horas de prazo para entregar. Cada hora a mais ele recebe uma multa no frete dele e vai sendo descontado progressivamente. Então vocês imaginem, 2.400 quilômetros com 52 horas dá um pouco mais de 1.100 quilômetros por dia. Isso vai causar o quê? Uma jornada inteiramente absurda. Nós tivemos o caso, inclusive, de um caso que foi estudado pelo Fernando Vasconcelos, que é conselheiro aqui do Ministério do Trabalho, que inclusive fez um estudo de um caso, né, em que o cidadão sofreu um acidente fatal no dia 26 do mês, ele estudou o tacógrafo do caminhão do dia 1º ao dia 26, né, e com altos e baixos durante o mês inteiro, mas do dia 24 ao dia 26, portanto 2 noites inteiras, o tempo que o caminhão ficou desligado até as 7 horas da noite do dia 26 foi de 5 horas e 19 minutos. Quer dizer, ou seja, isso não é tempo de sono, é tempo de alimentação, de banheiro, de tudo, quer dizer, 5 horas e 19 minutos em 3 dias. Portanto, a situação realmente precisa de interferência nesse tipo de problema, que é diferente do restante dos problemas relacionados ao trânsito, né? Essa questão tem sido bastante discutida, tem um grupo de trabalho da Tripartite que é coordenado aqui pela CGESAT, né? E que já tem em posição, esse grupo de trabalho, da qual participa inclusive o patronato, a Confederação dos Transportes, tem o acordo que a solução para esse tipo de problema, que é necessário ter intervenção legislativa, porque não existe lei nessa questão ainda, passa por uma responsabilidade compartilhada pelos problemas do motorista e do contratante. Esse é o caminho, é o que é feito, inclusive, em outros países, onde se conseguiu um nível civilizado de jornada de trabalho e tudo mais, né? Esse problema é parecido no caso dos motoqueiros das cidades também, né? É bem semelhante, que também tem uma jornada excessiva e tal, e tem relação com a questão de trabalho. Então, o que eu queria propor é que a gente, sem prejuízo de tratar a maioria dos acidentes de trabalho relacionados com os acidentes propriamente, mas a gente não deixasse de separar o caso dos acidentes que têm relação com a atividade profissional, que precisam ter uma abordagem específica, e as medidas para enfrentar esse problema são diferentes das que são necessárias para os acidentes em geral. Seria essa a questão que eu queria trazer. Muito obrigado. Obrigada, Jorge. Marisa, só para informar o Pleno que a gente está recolhendo as colaborações em bloco. Ao final do primeiro bloco, retorna a palavra para o secretário e para a mesa, e depois a gente volta para as outras pessoas. Marisa.
Então, sendo urgência, emergência, não tem como não ter aparelho de ultrassom. Tem que ter ultrassom dentro das unidades, com técnico, porque uma pessoa que está com dor abdominal vai direto para lá e faz o quê? Fica lá tomando remédio e volta para casa? Quer dizer, é fundamental o ultrassom. Eu não sei como é que seria a parte de tomografia, se encaminha para algum lugar para fazer uma tomografia se houver necessidade ou não, tá? Porque isso realmente elimina as pessoas de irem direto para o hospital, senão eles vão continuar indo para o hospital, não tenha dúvida. Urgência e emergência na área odontológica tem que se pensar nas pessoas com deficiência intelectual grave, pessoas com autismo, está com dor de dente, se vai ter o dentista lá, é urgência e emergência, sim. Agora, esse dentista tem que estar preparado para atender essa clientela. Alguns deles não aceitam o tratamento que não seja com uma medicação para dormir um pouco, ou algo assim. Então, tem que estar pensando nessa parte, porque senão vão continuar indo para os hospitais. Obrigada, Marisa. Eliane. Bom, queria relembrar, assim, conselheiros, hoje o pessoal está menos agitado que ontem, né? Mas mesmo assim, está disperso. É o seguinte, eu sei que de uma reunião para outra tem muita coisa que, como disseram alguns conselheiros, quando você termina uma apresentação, você está absolutamente articulado para falar sobre aqueles temas. Como a gente teve problema na última reunião, a gente acabou deixando para outra, que é para essa, mas se vocês recuperarem aqui no servidor, vocês vão ver que vai ter a nota técnica que a SAS fez, está aí no servidor a nota técnica que a SAS fez sobre a política de urgência e emergência. Então, queria só relembrar algumas coisas, eu vou mais relembrar do que opinar, porque até gostaria de ver algumas questões. Mas, primeiro, as unidades de pronto atendimento, elas fazem parte de uma política. Nós estamos trabalhando com uma rede de urgência e emergência, onde a gente já tem uma política que é reconhecida, que é o SAMU, certo? Que tem tido sucesso no salvamento de vidas no Brasil inteiro. E as UPAs, elas vêm acrescentar e agregar mais um equipamento que consiga ajudar a salvar vidas das pessoas em situações de absolutamente risco. Até foi apresentado pelo secretário, esse caso está aqui na nota, as UPAs elas têm um papel de um determinado período, 24 a 48 horas. Depois disso é hospital, é leito de retaguarda, é outra política. Por isso que, se vocês olharem a resolução está articulada com uma rede de urgência e emergência, onde a gente tem o SAMU, onde a gente tem a unidade de pronto atendimento com esse papel de atendimento nas primeiras 24 horas, os leitos de retaguarda e outras questões que vão vir depois disso, que é a própria reabilitação que foi debatido na última reunião. Né? A gente discutiu aqui longamente os acidentes de moto. Né? Os acidentes de moto no Brasil, o primeiro problema é o próprio atendimento, né? Que vocês sabem, quem é paulista aqui sabe o que acontece quando bate um carro com uma moto. Né? Primeiro junta 100 motoqueiros, né? Uma tensão enorme, 6 horas de trânsito parado, uma dificuldade enorme de recuperar, de socorrer, chega o SAMU e tal. Então, para isso que servem as unidades de atendimento. E depois, esses acidentes, eles exigem um nível de recuperação, um nível de investimento em reabilitação que é muito grande, certo? Esses acidentes, em geral, em 2 rodas, bate, se machuca, o nível as pessoas ficam muito machucadas, todo mundo sabe o que eu estou dizendo, porque já viu essa situação. Tempo. Então, a proposta que a gente está fazendo aqui em relação à rede de urgência e emergência, enquanto portaria, é um conjunto de políticas que ajude, que organize
a questão da urgência e emergência no Brasil. Isso depois serve para quê? Para as pactuações do governo federal com os municípios, com os estados, nesse sentido. Então, acho que a política de urgência e emergência proposta pelo Ministério, a gente já fez aqui o debate sobre atenção básica, fizemos a apresentação sobre urgência e emergência, e outras coisas devem ser postas para o próximo período, que é aquilo que a gente conversou ontem, não é? Ontem a gente fez uma análise situacional que dizia o seguinte, que a gente tem que atender as causas externas, as doenças infecto-parasitárias e as doenças crônicas. Então, nós precisamos pensar um sistema que consegue atender esse conjunto de questões. Quando a gente fala de urgência e emergência, nós estamos falando exatamente de urgência e emergência. Nós estamos falando exatamente da hora que acontece o problema e para manter a vida dessa pessoa e depois fazer os outros procedimentos. Então, o ultrassom não está dentro da UPA. Ele está depois no leito de retaguarda. Porque se jogar tudo dentro da UPA, a UPA vira um hospital desabastecido. Então, não dá para ser isso, tem que ser exatamente o papel dela. É fazer esse momento de estabilização para depois a gente dar o próximo passo. Só queria relembrar isso que eu acho que é importante, já que na última reunião a gente fez esse debate longamente, mas não pôde... Obrigada. Obrigado e desculpa por ter passado o tempo. Júnior. Bom, eu acho que nós temos o primeiro consenso construído aqui, de que o tema urgência e emergência envolve, além de ser urgente, envolve ações intersetoriais. Né? Está aí o trânsito, está aí a violência familiar e por aí vai. Dito isso, eu quero reafirmar a minha opção municipalista. Eu sou municipalista. Né? Agora, eu tenho debatido muito a respeito da municipalização e tenho afirmado, Arilson, que municipalização não pode significar desresponsabilização, para o bem ou para o mal. E eu acho que tem havido uma profunda desresponsabilização. Por exemplo, financiamento. Financiamento dá tudo nas costas do município, basicamente. Tudo não, estou exagerando um pouco. Né? Mas é óbvio que os municípios estão muito sobrecarregados com a questão do financiamento, com a questão da força de trabalho, com a questão da estruturação da rede. Ao mesmo tempo, a autonomia dos entes federados não pode significar ausência de regras. Porque em nome da municipalização, entenda-se, desresponsabilização, e a autonomia dos entes federados, eu acho que tem sido cometido muito equívoco na estruturação da rede do Sistema Único de Saúde. E para mim, um dos equívocos são essas políticas muito boas, políticas excelentes, verticalizadas, decididas de cima para baixo, e aí o Ministério da Saúde aprova, começa a financiar, e aí a coisa fica solta pelo país afora. Aí não pode dar certo. Nós temos vários exemplos de grandes políticas que estão se perdendo em função dessa verticalização, em função da desresponsabilização e da exagerada autonomia do ente federado. O PSF está aí, o Pax está aí. E isso está começando a acontecer com o UPA e com o SAMU. Hoje, o SAMU, em muitos lugares, passou a ser o único e exclusivo serviço de urgência e emergência, gente. Entendeu? Então, é fundamental que nós assumamos a tarefa, o Ministério da Saúde particularmente, de realmente dar conta da carência de leitos de UTI. E dar conta da carência de leite de UTI não significa, necessariamente, aumentar a tabela do SUS e contratar leitos privados, não. Tem que estruturar sua própria rede. Em relação às UPAs, especificamente, eu tenho uma grande preocupação, tenho várias preocupações, e aí o trabalho do grupo foi perfeito, viu, Rosângela? O trabalho de vocês foi excepcional. O que é que a gente está acompanhando em relação às UPAs pelo país afora? As UPAs hoje estão significando desestruturação e fechamento de serviços que já existiam. Então eu conheço vários lugares do Brasil onde o governo municipal recebeu o dinheiro federal, fechou o serviço que existia e substituiu por uma UPA. O que é isso? O que é isso? Estão estruturando e abrindo UPAs sem a menor preocupação com a hierarquização da rede. Então a UPA passou a ser a porta de entrada única e exclusiva em muitos dos lugares. Então estou colocando preocupações porque se o Ministério da Saúde não chamar para si a responsabilidade de disciplinar isso, estabelecendo regras claras, inclusive combatendo a privatização por OS, lá em Natal, por exemplo, a primeira UPA que foi inaugurada,
A Prefeitura Municipal entregou para a empresa privada, uma OS, pagando R$980 mil por mês. Acabou o financiamento da rede. Acabou o financiamento da rede, porque o restante da rede pagou o preço por isso. Felizmente, o Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a OS e a gente está tentando rever isso aí. Mas, enfim, são preocupações que, no meu entendimento, se o Ministério da Saúde não chamar para si a responsabilidade de disciplinar, respeitando a autonomia dos entes federados, a coisa pode ir por água abaixo. Obrigada. Só para dar um tom de relativismo dos investimentos, o custo que se repassou para urgência e emergência na UPA lá em Rio Grande do Norte é o mesmo custo da reforma do Maracanã na minha cidade. Terminada esse bloco, devolvo a palavra para o secretário Alves. Rosângela, você errou só nos zeros, viu? Não, lá foi 980 mil. Oh, desculpe, no Rio a reforma do Maracanã é milhões. 1 bi, quase 1 bi de reforma do Maracanã para a Copa do Mundo. Não, foi a maquete do Maracanã. Tudo. Bom, bom dia, conselheiras, bom dia, conselheiros, mesa. Como estava combinado de não reapresentar, mas realmente perde muito, né, da riqueza do debate, porque tinham aquele dia dezenas de inscrições, mas enfim. Mas eu acho que nós estamos agora, resumido pelo conselheiro Júnior, muito no mesmo caminho, infelizmente. Eu quero concordar, partindo da fala do Júnior e considerando as outras, que essa é exatamente a nossa constatação. Nós estamos com a rede de urgência e emergência, que até em diretrizes gerais, nesses últimos meses, a gente construiu com as equipes do CONAS, CONASEMES, e pactuamos diretrizes na última tripartite, ela vai exatamente nesse sentido, né? Nós podemos reconhecer os avanços que ocorreram com o SAMU, com a ampliação de serviços, com as próprias UPAs, no seu sentido de vir cobrir, teoricamente, alguma lacuna, mas nós temos que, sem reconhecer os avanços, olhar para os problemas. E, efetivamente, nós temos hoje uma situação que não possibilitou a construção de redes pelo país afora. Então, o nosso esforço tem sido, e aí na urgência é muito claro isso, retomar o caminho de ter redes de atenção à saúde. Porque, ao termos redes, nós temos que planejar regionalmente. Ao planejar regionalmente, nós precisamos deixar claro, de uma vez por todas, os papéis, como aqui já colocado, e as responsabilidades de todos. A defesa da municipalização não pode significar, pelo menos também era a posição do CONASEMES, sempre foi, desresponsabilização, por exemplo, do papel do Estado e do próprio Ministério da Saúde. Esse papel de simplesmente fazer portaria e passar dinheiro, o Ministério, vamos ser sinceros, está sendo omisso. Ninguém impede o Ministério, claro que tem suas dificuldades, nossas questões todas, de estar presente, inclusive mediando questões loco-regionais que às vezes o COSENS e o Estado, ou o município e o Estado, não conseguem resolver, por várias razões técnicas, por desequilíbrio entre as partes, por influência política brutal, longe dos nossos olhos, desse conselho, por exemplo. Então nós precisamos aprofundar o debate e a implantação de redes regionais de saúde. Porque aí vai ficar claro essas situações que aqui já foram colocadas, e são verdadeiras. Eu já vi várias esse ano e já tinha visto. Um serviço municipal funcionando, como a portaria 1020. Ela obriga a construção de nova unidade, tem situações as mais esdrúxulas. Tem UPA sendo construída pelo próprio município ao lado de serviço municipal. Tem UPA sendo construída e trazendo todos os médicos do saúde da família. Tem UPA construída pelo Estado e o município, olha, claro, ele pagando mais, como a OS, levando os médicos, o município fecha. Recife aconteceu isso, 3 situações. E aí o governo do Estado está reclamando o município fechar. Teve uma cidade que o município mais esperto pôs assim, fechado para a reforma. Nunca mais vai abrir. É claro, levou os médicos dele todos. Mas não tem nenhum lado que é santo, não. Tem problema de todos os lados, inclusive nosso. Então, esse caminho de ter rede, ter os pontos de atenção bem definidos, responsabilidades
de cada um pactuadas e publicizadas. Aí entra a questão que muito bem o grupo enfatizou, e eu quero reforçar, de que se isso, o que foi pactuado numa região de saúde, usando o tema urgência e emergência, por exemplo, não for publicizado, e isso de alguma forma permanentemente, não for transmitido ao conjunto da população que usa, nós vamos continuar a ter muitos problemas e muito sofrimento adicional por utilização inadequada, né? Então, esse é um ponto fundamental, pactuar a rede, informar e monitorar se o pacto está sendo cumprido nas 24 horas do dia, nos 7 dias da semana, o ano todo. Isso é regular, publicamente. Isso é trazer para a prática, do ponto de vista do acesso, da qualidade da atenção aos usuários, os pressupostos da regulação assistencial. Então, é exatamente nesse sentido que a gente está trabalhando e que pactuamos diretrizes gerais com estados e municípios, e sempre focando que montagem da rede tem que ser, e o Ministério não vai se furtar de estar nas regiões, contribuindo, mediando, apoiando e vigiando. Isso não é invadir gestão dos outros entes, é papel e responsabilidade. Eu falei na tripartite que não é direito do Ministério, não. É direito também, é dever. Falei isso na tripartite para os estados e municípios, Arilson estava lá. Não é invadir gestão isso, é estar presente, é mediar. A regulação, nós defendemos comando único, como a Constituição define a prioridade pelos públicos, contratualização, processos públicos aprovados nos conselhos, e a regulação ela é de dupla responsabilidade dos municípios, do polo e dos polarizados, portanto os CGRs têm que fazer valer isso, e do Estado, né? Não tem hierarquia entre os entes, e nós vamos estar apoiando, presentes, etc. Então essa como vários falaram disso, essa é uma questão fundamental. E aí nós temos, como eu apresentei, só para relembrar, não vou repetir, vários componentes de uma grande proposta de uma rede de atenção à saúde no campo da urgência e emergência, né? Vale dizer, todo o espectro da promoção da saúde, da prevenção de agravos, vale para as doenças crônicas, que estão cada vez em maior número, e vale para os acidentes e violências. O tema que o Jorge focou muito bem. Nós assinamos o pacto da redução dos agravos por acidente de trânsito. E o foco das estradas, dos caminhoneiros e dos motociclistas está colocado. Nós estamos junto com o Ministério das Cidades, o Denatran, nisso. Eu acho que essa é uma agenda que esse Conselho precisa o tempo todo estar acompanhando, você tem toda a razão, precisa de legislação, precisa de treinamento, precisa de fiscalização, precisa de monitoramento e avaliação, precisa de informação. Então, promoção, portas de entrada, UPAs, pronto atendimentos, pronto-socorros terciários. Nós estamos fazendo uma reflexão, inclusive por portaria, mudando esse conceito, não precisa ser nova. Pode ser adequação de serviço já existente, para não ter competição, para não carregar a mão no financiamento nas portas de entrada, leitos de retaguarda clínicos, cirúrgicos, crônicos, leitos de UTI, todos regulados, é a nossa condição para colocar recursos adicionais. Então, essas questões todas, reabilitação, e a última coisinha, e aí define o perfil, que não é exatamente para a UPA, por exemplo, ter tecnologia de imagem mais sofisticada, mas na rede tem que ter. E sendo regulado, isso cobre adequadamente. E a última questão, já foi aqui colocado, mas eu queria reforçar. Mas eu quero também, e não vi na apresentação que a Rosângela fez, nenhum senão do ponto de vista das nossas concepções. Até porque nós estamos mudando e vamos ter que mudar muito rapidamente, porque a gente vai mudar valor. Então, vamos ter que ter uma portaria que a gente vai publicar, não impede a continuidade da discussão, porque nós estamos mudando valor de financiamento e fazendo essa inflexão em direção à rede. E a terceira coisa que a gente ia mudar é exatamente que não estava colocada a questão dos conselhos de saúde. Então, e mesmo as outras coisas, nós temos muita concordância, são contribuições que serão todas acatadas, mas eu acho que a gente não tem que discutir aqui, porque são várias as portarias, inclusive já foram da atenção básica, da Rede Cegonha, do câncer, até publicadas, mas acho que o conceito, a firmeza da diretriz e o acompanhamento é importante. Então acho que essa é a nossa preocupação e continuar o debate. Isso, continuando o debate, o próximo inscrito é Volmir. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Bom, eu queria fazer, continuando a reflexão que eu fiz da outra vez,
de que a gente não consegue muito retalhar as pessoas para atendê-las, né? Eu queria colocar da seguinte forma. Eu tenho certeza, pela experiência que a gente tem lá na base, de que as UPAs serão mais um espaço físico onde nós vamos ter o acúmulo de pessoas e reclamando de falta de atendimento. Por que eu digo isso? Porque se eu basear um pouco na experiência que a gente tem no próprio município onde eu resido, que tem uma estrutura razoável de saúde, a gente percebe que lá já tem um PA, né, de urgência e emergência 24 horas, e que os próprios usuários, por não terem resolutividade durante o dia nas unidades básicas de saúde, acabam por superlotar o PA 24 horas. E a gente não pode dizer para um usuário que está com dor de barriga que está errado ele procurar atendimento se ele não consegue durante o dia, ele vai à noite na emergência mesmo. Então nós temos que refletir um pouquinho para ver, será que é errado mesmo a gente ter uma UPA ao lado de um hospital? Será que é errado mesmo a gente ter uma UPA ao lado de uma unidade de 24 horas que já exista no município? Se o usuário, por exemplo, chegar na UPA e não for este o local adequado, como de fato muitas vezes acontece, ele estaria ao lado do atendimento adequado para ele. E não precisaria ficar circulando dia e noite procurando por um lugar para ser atendido. Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouco também sobre essa questão de criação de muitos espaços individualizados e que eu posso dizer como usuário que muitas vezes o usuário fica perdido. Ele não sabe exatamente se ele tiver com uma dor de barriga à noite, se ele vai para o PA, se ele vai para a UPA ou se ele vai para o hospital. Agora, certamente ele vai buscar o lugar onde ele tenha resolutividade. Esse é um dos problemas que eu vejo. E outra questão que eu posso dizer, ministro, que até cego vê certas coisas, nós temos um problema muito sério, que às vezes as pessoas chegam na unidade de saúde, torceu um pé porque estava jogando futebol, e o médico não pode sequer solicitar um raio-x para essa pessoa, para que ele chegue no ortopedista com uma avaliação prévia e que ele possa ser resolvido o problema dele. A gente faz o contrário. A gente recebe essa pessoa na unidade de saúde, manda ela para um ortopedista, que vai demorar 15, 20 dias, um mês, mesmo com emergência, para receber uma requisição para fazer um exame, quem sabe 6 meses depois nós temos o problema da torção resolvido. Então, essas coisas que eu acho que a gente deve pensar um pouquinho quando a gente fala em urgência e emergência, e pensar que o usuário realmente vai procurar o espaço onde ele possa resolver o seu problema. Obrigada, Valmir. Agora é o Clóvis. Clóvis. Bom dia. Eu quero começar essa minha exposição com um e-mail que eu recebi agora. Eu vou resumi-lo. É que o fato aconteceu há 2 dias aqui no DF. Depois eu vou passar todas as informações para o pessoal do DF, inclusive aqui, que tem conhecimento da saúde, mas durante o jogo do Brasil, 3 médicos resolveram assistir o jogo em vez de atender as crianças que estavam lá na urgência e emergência na unidade mista aqui do DF. E aqui a gente recebe o relato de pessoas, de crianças que ficaram esperando até os médicos de plantão terminarem de assistir o jogo. Então, e aí chamaram de abusadas as pessoas que cobraram os seus direitos. Eu acho isso um exemplo do que pode estar acontecendo muitas vezes nas nossas cidades, né? Quer dizer, não exatamente igual, mas de fato de ter toda a estrutura, ter toda a oferta, mas por uma questão de organização e também de consciência do ponto de vista de saúde de quem é que deveria oferecer o serviço, a gente tem problemas como esse, que foram aqui relatados com base bem sólida e que tem grande possibilidade de ser absolutamente verdadeiro. Então eu gostaria de dizer que temos que investir sim em estrutura, investir na rede, na organização, na gestão, mas absolutamente precisamos ter
junto com a consciência, a construção de uma consciência de saúde das pessoas. Essas pessoas que nos relatam, elas têm bastante consciência do que são os seus direitos, em relação à criança principalmente, iguais os tempos adequados para a resolutividade. Neste caso, a criança foi prescrita com antibiótico depois de esperar, claro, o jogo, e ela só conseguiu o antibiótico muito tempo depois, porque a enfermeira achou que ela era abusada demais e resolveu não dar o antibiótico que estava lá. Enfim, uma situação que envolveu polícia e que envolveu algo que realmente impressiona a gente, mas, por outro lado, percebe-se que mostra uma realidade. Um minuto, desculpa. Eu gostaria só de trazer esse caso para dizer o seguinte: as estruturas, elas precisam ser acompanhadas de participação da sociedade para que elas também não deixem de utilizar as redes da atenção básica, né? Muitas vezes uma estrutura bonita, as questões lá, né, bem organizadas, as pessoas vão procurar mais esses lugares bem estruturados e vão deixar, de repente, de usar a unidade de saúde lá da sua comunidade. Então eu tenho só esse receio que a gente não acompanhe todas essas mudanças na urgência e emergência com educação e comunicação para a população. Obrigada, Clóvis. Antes de passar a palavra para a próxima inscrita, que é Socorro, dizer que nós temos a inscrição de Socorro, Rosângela Lígia, Arilson Geraldo, Eliane Santinha. Na fala de Socorro encerraremos as inscrições desse tema, que já temos 2 blocos de intervenções para os comentários. Então, bom dia ao pleno. E aí eu quero somar com a fala do Volmir e do Clóvis, né? Colocando também, do ponto de vista da concepção, a gente compreende, né, que as UPAs devem fazer parte de uma rede integrada, regionalizada, da atenção básica, mas não é com regulamentação e só portaria que a gente vai, de fato, resolver o problema de como é o fluxo da procura do usuário pelo serviço que dá resposta concreta à sua demanda, né? E aí eu concordo totalmente que a medida que a unidade básica de saúde é 50 metros quadrados, que não tem nem onde o usuário se sentar, tá certo? Onde você tem um quadro extremamente reduzido de profissionais. É óbvio que a população vai procurar onde não só tem a melhor estrutura, mas também onde tem, né, um pouco mais de resposta para a sua demanda. Então, eu acho que a gente tem um desafio enorme que, conjugada com essas ações, a gente também estrutura a unidade básica de saúde. E aí eu quero também considerar o seguinte: eu acho que ao mesmo tempo que tem município, de fato, sobrecarregado, tem município sobrecarregado, sim, que tem investido na estrutura local, mas também tem muito município que não está investindo e que espera do recurso da União Federal. O meu município, eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que Valparaíso de Goiás tem dificuldades enormes, de fato, de fazer o cumprimento também do que determina a legislação. Tá certo? E a deficiência no local do município é sobre o que consegue funcionar no meu município é sobretudo o que a gente vê, né, que vem do recurso federal. Também o inverso é verdadeiro. Tem município que não está investindo, secretário, e espera exatamente o orçamento que vem da União. É a resposta que a população consegue ver lá. E por último, eu queria colocar uma dimensão também do interior do país. Né? Aí eu vou dar um exemplo concreto, Rosângela. A gente tem, né, aqui em Goiás, Formosa, assentamentos com 80, 60 quilômetros distante do perímetro urbano da cidade, que o SAMU não vai. Né? E se a gente não tem realmente uma UPA regionalizada, a pessoa sai de um assentamento 80 quilômetros de terra, sai de Formosa para Brasília mais 60, são 140 quilômetros, secretário. Se de fato a gente não coloca as UPAs regionalizadas. Né? No interior do país, o que a gente mais vê é SAMU circulando pela BR com mais de 100 km por hora. E aí eu não poderia também deixar de considerar o seguinte: a gente tem que pensar numa formação também do administrativo. Às vezes a equipe que atende o usuário tem um tempo e o administrativo tem outro. A minha nora pariu esses dias aqui em Santa Maria, ela teve alta, pois é, vovó pela segunda vez, 2 cenas assim absurdas. Uma porque meu filho foi fotografar a filha, né, e eles chamaram a polícia, não chegaram a chamar a polícia porque eu intercedi. Mas não permitiram que o meu filho tirasse foto, né, da criança nascendo. Aliás, depois que a criança nasceu, foi na hora do corte umbilical. Né? Segundo, a minha nora teve alta na mudança de turno da equipe de 7 horas da manhã
e só pôde sair 5 horas da tarde, porque entre a alta médica e o administrativo de encaminhar o teste do pezinho, encaminhar o cartório, se demorou quase 10 horas. Então tem uma defasagem enorme entre a equipe que atende e a equipe administrativa para que a coisa... E aí, enquanto a minha nora ficou aguardando o administrativo para liberá-la, tinha gente que pariu, tá certo? E estava numa fila, sentada numa cadeira, passando 8 horas depois de um parto. Então a gente precisa, e não é regulamentação e portaria só que resolve o problema, eu acho que é a resposta concreta de dizer que a unidade básica de saúde tem que funcionar, né, com outras condições. Tempo. Parabéns, Socorro, por mais uma neta. A conselheira Rosângela transferiu sua inscrição para o final, então passo para... E as inscrições estão encerradas. Conselheira Lígia. Bom dia. Eu queria assim, iniciar dizendo assim, que a Abrasco, as entidades científicas se sentem muito seguras com o fato desse debate, dessa condução da política, estar nas mãos do Elvésio e da Alzira. Acho que nós não podíamos ter maior felicidade do que ter pessoas dessa competência hoje levando isso adiante. Isso é muito bom. Acho que assim, os sintomas disso são claros, né? Uma definição mais conceitual, trazer o debate, enfim, essa condução, esse respeito, inclusive, à participação e tudo mais. Então, acho que isso é a primeira coisa que eu queria dizer. Quero também informar, eu acho que isso é uma informação importante, que nenhum de nós nunca foi a favor de UPA. Nenhum de nós da saúde nunca foi a favor de UPA. Entretanto, a UPA é um construto daqueles também que é diabólico, porque dá voto. Então, na realidade, o que tem que se fazer e que está tentando se fazer é, de certo modo, transformar o limão em limonada. Acho que a proposta que está sendo apresentada aqui, ela é nesse sentido, porque senão também eu acho que a gente não avança. A gente não acaba não encontrando as alternativas para avançar. E aí, nesse sentido, eu, assim, como desconhecedora do tema, claro que eu fico nessa dúvida, né, se é possível a gente juntar urgência com emergência. E acho que a Alzira e o Elvésio devem estar dando tratos à bola, porque na realidade é difícil, os sistemas de saúde não são construídos assim, e certamente eles estão tendo que enfrentar um desafio adicional por esse fato. E a pergunta é a seguinte, olha só, a gente é Conselho Nacional de Saúde. A nossa resolução, ela tem que ser no sentido do controle da política. O que nós podemos fazer para que a política que está sendo implementada, ela seja monitorada pelo Conselho Nacional de Saúde? Porque não adianta a gente ter uma resolução que é apoiar a rede. Claro que a gente apoia a rede, mas, assim, por onde que vocês acham que a gente pode? É pelo SAMU, que já está funcionando? Enfim, trazer denúncias para cá, porque na realidade, Alzira e Elvésio, a pergunta é, a gente sabe que não vai funcionar tudo, porque, claro que o que está acontecendo? Está tirando gente de um lugar para botar no outro lugar. É isso que está acontecendo no Brasil inteiro. A gente não tem gente, não tem profissionais de saúde para que tudo funcione. Então está se priorizando assim um assado. Os incentivos que o Ministério pretende agora implementar, eles são no sentido, que eu entendi bem claro, aumento da oferta de leitos de CTI. Isso eu acho que está bem claro e nós temos que monitorar isso. Nós temos que monitorar se esses leitos de CTI estão sendo usados pelo SUS ou não, porque eles vão competir com outra clientela que não é do SUS. Então isso acho que está claro. Outra coisa que talvez pudesse ficar claro para a gente resolver, porque eu sou contra essa resolução do Conselho. Acho que essa resolução aqui que está sendo trazida, ela é uma resolução do governo, que eu acho que o Conselho tem que resolver, a partir de agora, nós, Conselho, vamos trazer, na próxima semana, se os leitos de CTI estão funcionando ou não. É isso que interessa para o Conselho, né? A outra, então, eu acho que talvez uma coisa também tão importante quanto essa, Elvésio e Alzira, é essa empresa dos hospitais universitários. Qual é a relação que uma coisa tem com a outra? É possível ampliar a oferta via alguma novidade que está acontecendo? E, por fim, olha só, eu penso também que a gente, como Conselho, gostaria que na rede de urgência tivesse mãe de santo, tivesse trabalhadores espíritas. Nós gostaríamos que o que é a promoção da saúde, que são as alternativas de atendimento, elas estivessem plenamente implantadas no SUS. Isso não é dinheiro, isso é modelo de atenção. Nós não queremos o modelo de atenção biologicista, nem na urgência, nem na emergência. E, na realidade, isso a gente já
está 30 anos tentando e não consegue. É importante, eu acho, experimentar modelos em que UPAs a gente terá outros profissionais capazes de acolher, capazes de atender, capazes, inclusive, de estar lá contratados como profissionais de saúde. Né? Não é? Eu acho. E aí é contratado pela CLT, viu, Ovésio? Obrigado. Valeu. Arilson. Tá bom, gente. Primeiro eu estava confuso em função da desconexão entre a apresentação do mês passado e o que eu tinha pensado em falar o mês passado, e agora já não sei nem para onde é que eu vou começar falando, de tanta coisa que já me veio à cabeça. Mas primeiro é o seguinte, gente, olha, nós estamos falando aqui, na fala do Volmir apareceu a história da competição do paciente que vai na UPA, que vai no pronto atendimento, que vai na atenção básica, e que vai acabar indo nos dois. Bom, nós estamos discutindo rede. Quando nós estamos discutindo rede, a gente tem que pensar onde é que começa essa rede. E a rede tem que começar com a atenção básica de qualidade. Então nós não podemos pensar na rede de urgência e emergência só pensando, a rede de urgência e emergência ela começa no SAMU e na UPA e dali para diante ela vai ir para o hospital e ela vai terminar no UTI. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar o seguinte, e aquele documento que nós entregamos do CONASEMES aqui na última reunião, ele coloca isso. Ele coloca dizendo, a atenção básica, queremos a atenção básica como coordenadora e orientadora das redes de atenção. Então, assim, para toda essa rede de urgência e emergência, ela ter a sua consequência da maneira que a gente quer que tenha, a gente tem que começar lá tendo atenção básica de qualidade. A atenção básica, ela tem que estar estruturada de uma maneira em que o usuário não prefira ir lá na UPA e ficar esperando na UPA a consultar com o seu médico de família, com a equipe de saúde da família que está lá na sua unidade. Então nós temos que pensar isso. E a unidade básica de saúde, ela tem que estar equipada para resolver aqueles problemas da urgência básica. Para aqueles problemas da urgência básica não irem cair lá na UPA. A unidade de saúde da família tem que poder dar conta da urgência básica. Então essa é uma questão importante. Quando a gente fala em rede, a gente não pode focar só na ambulância da SAMU e no prédio da UPA, que não é só isso. A segunda questão que a gente colocou, e a coisa colocada pelo Clóvis aqui, acolhimento. 1 minuto. Acolhimento, desculpa, mas tá. O acolhimento é uma coisa que tem que ser trabalhada com todas as equipes, em todas as áreas. Quando a gente fala em acolhimento, fica parecendo que o acolhimento é só da equipe de saúde da família. A equipe de saúde da família que tem que acolher. Não é. Nós temos que discutir e sensibilizar o acolhimento em todas as áreas, em todas as pontas do sistema. E na urgência e emergência, isso é fato. É uma coisa extremamente complicada. Por quê? Porque a pessoa que chega na urgência e emergência, ela já está com uma carga dentro dela de necessidade e de angústia, que se ela esperar 2 minutos, parece 20. A equipe que está trabalhando na urgência e emergência, ela está com uma tensão e com uma carga de trabalho normalmente e com uma responsabilidade. Por quê? Porque ela está lidando ali naquele fio ali entre a vida e a morte. Se deu um erro, o cidadão vai morrer. Então a equipe que está ali, ela está tensionada nisso. Às vezes ela pode estar até assistindo o jogo da seleção, mas ela está com a atenção que uma hora vai chegar um infartado, que uma hora vai chegar uma urgência correndo ali, um esfaqueado que vai ser atendido. Então tem que trabalhar essa questão do acolhimento e tem que ter um foco grande nas unidades de atendimento de urgência e emergência, da questão do acolhimento, para tirar essa carga de cima das equipes e também para que o usuário possa chegar nas unidades menos armado. Porque hoje tem uma escola propagada pela televisão, pela novela, pela rádio, que o usuário já chega na unidade de saúde armado, já chega procurando seus direitos. Eu vim aqui porque eu quero ser atendido e vou ser atendido agora. E uma coisa que o Justo Carvalho fala, é que assim, tem uma dificuldade, assim, o usuário, cada um, quando chega na unidade, o seu problema é mais importante que o do outro. Se tu passar um outro na frente, que tem um problema mais grave, já dá conflito. Eu digo isso porque eu faço plantão, gente. Além de todas as coisas que eu faço plantão em fim de semana. Então, eu lido com essa coisa do atendimento, do pronto atendimento. A outra questão importante que se falou para concluir, o primeiro para concluir, então assim, é a questão do financiamento. Os municípios, e aí eu digo, Socorro, assim,
a gente pode até dizer assim, ó, se o município está investindo bem ou não está investindo bem o recurso, mas 95% dos municípios desse país estão aplicando mais que 15% do seu orçamento. Estão aplicando bem mais. E se a gente não aplicar, o Tribunal de Contas não aprova nossas contas. O que faz com o Estado? Os estados não aplicam, o Tribunal de Contas aprova a conta deles. Agora, o município, se não botar os 15%, ele não é aplicado. A gente pode dizer o seguinte, o município não está aplicando bem aonde deveria estar. Algumas vezes, inclusive, por falta de condição técnica, que é aquela questão que tu falou do administrativo, e eu não jogo mais só para os funcionários administrativos. Para concluir, a gente tem que trabalhar essa questão de formação de gestão também e do entendimento das coisas da estruturação de rede. Às vezes a gestão não entende muito isso. Tá? Mas para concluir mesmo, essa questão grave, que inclusive já está vencida, mas tem que ser salientada, do financiamento, do custeio da unidade de pronto atendimento. É caro ter uma unidade de pronto atendimento. E os municípios, a grande maioria deles, tem já unidades de pronto atendimento, ou própria, ou com o hospital filantrópico que atende no seu município, no município menor, que já tem o pronto-socorro. Agora, os hospitais de município menor, a grande maioria deles, se é filantrópico, só está com o nome de filantrópico, porque a grande maioria é sustentada pelo poder público. Nós colocamos o dinheiro, é recurso próprio da prefeitura, é incentivo do governo do estado, é o recurso que é repassado pelo Ministério da Saúde. Então a gente não pode desarticular aquelas unidades de pronto atendimento que já tem, em função de que a gente precisa do custeio. Isso eu tenho um exemplo concreto. O meu município, ele foi contemplado com uma UPA. No final do ano passado, nós abrimos mão da UPA porque nós pleiteávamos a ajuda por custeio. Porque nós já temos, junto com o nosso hospital, um belo pronto atendimento construído com recurso público, parte de recurso municipal, parte de recurso estadual, que nós não precisamos. Agora, o custeio para manter é que é o problema. Nós não precisamos de 2 milhões para construir nos municípios. A gente precisa a ajuda para custear o atendimento e o pronto atendimento de qualidade. Concluído. Concluiu completamente agora, né? Obrigado. Geraldo Vasconcelos. Jurema, só que quando os gestores puderem responder, que também olhem para o interior do país, que corresponde a 75% do território nacional. Geraldo Vasconcelos tem a palavra. Interessante, Geraldo Vasconcelos, representando a Associação Brasileira de Odontologia. Para falar em acolhimento e espiritismo, eu já estava acendendo uma vela aqui. Pensei que não ia chegar a Jurema a minha vez, mas tudo bem. Existe uma pesquisa, viu, secretário, em termos de urgência e emergência, que 7% das urgências e emergências que são feitas no país é na área de odontologia. E eu vou voltar a essa fala que eu já fiz aqui anteriormente, que me surpreende muito ter esse serviço de urgência e de emergência e não se incluir a presença de um cirurgião dentista, a não ser na unidade tipo 3. Vou voltar agora para o meu estado pobre de Pernambuco, onde nós temos 23 UPAs belíssimas, muito bem equipadas do ponto de vista estético, com televisão de LCD, com um belo acolhimento. Já tive a oportunidade de ir a uma determinada UPA. E recentemente, eu não lembro qual foi o mês, passou aqui uma apresentação do Ministério sobre acidentes. Nós sabemos que acidente de moto hoje é uma coisa que acontece com muita frequência nas grandes capitais. Vou citar o caso de Recife. As UPAs de Recife não tem nenhuma UPA. Das 26 UPAs que tem em Pernambuco, apenas uma contempla tipo 3. Apenas uma. Então, a Pernambuco é de Caruaru. A de Caruaru contempla tipo 3. Então, o meu apelo não é corporativista, o meu apelo é humanitário como usuário. Odontologia, você chega à noite no município como São Lourenço da Mata, em Pernambuco, que tem uma UPA, você tiver uma dor de dente, uma queda de moto, que quebrar 2 dentes da frente, você vai para o médico vai passar um analgésico e o paciente não tem condição de fazer um reimplante, não tem condição de fazer uma colagem. Aquilo ali vai ser um futuro paciente de um CEL para colocar uma prótese por culpa da gestão. Eu falo por culpa da gestão, porque a gestão não pensou em colocar um profissional de saúde da área de odontologia numa UPA.
7% das urgências e emergências, não estou falando só em dor de dente, não. Eu estou falando em acidentes de trânsito, em traumas, em queda de criança que brincando ou jogando bola, cai. Recentemente eu estava em Caruaru, no estado, participando de um seminário, e meu filho, cheguei em casa no domingo pela manhã, meu filho jogando bola, levou uma queda, fraturou os 4 dentes, os 4 incisivos. E não tinha em Recife, a não ser na iniciativa privada, um serviço de urgência para atendê-lo decentemente. Estou falando de meu filho e lhe digo, eu tenho condição de bancar o tratamento dele, mas eu encaminhei ele disse a ele, procure um profissional de urgência e emergência no serviço público, porque eu tenho que dar um bom exemplo como defensor do SUS. Infelizmente, na área de odontologia, das 26 UPAs que tem no meu estado de Pernambuco, apenas uma contempla o tipo 3. E só um lembrete, eu gostaria que o secretário anotasse essa observação, eu já tinha feito essa solicitação. Se o senhor entrar na UPA tipo 3, onde tem equipamentos, continua faltando o raio-x odontológico. Não existe UPA tipo 3 com cirurgião dentista sem um raio-x, onde será detectada uma fratura de face, uma fratura de arco zigomático, uma fratura de dente. Eu acho que essa correção precisa ser revista. Muito obrigado. Obrigado. Santinho. Crianças, eu acho uma pena a gente não ter podido fazer a discussão desse tema no dia que o Elvésio apresentou brilhantemente, nego. E eu acho que aqui a gente está falando de promoção à saúde, de prevenção ao agravo, de N questões. Está no texto que você apresentou, certo? Eu estou aqui assim, componentes e interface da rede de atenção às urgências e emergências. Primeiro item, promoção e prevenção. Atenção primária, unidades básicas de saúde. UPA, você está colocando isto aqui, entende? Então, por exemplo, N questões, eu fui anotando, até fala de alguns, estão todas aqui colocadas na tua apresentação. Eu acho que a questão nossa é saber como colocar isso na prática, entende? Eu tenho uma preocupação, que é uma preocupação, eu queria até ouvir Lígia sobre isso, ela pode ter alguma coisa para colocar, e outros colegas que são de universidade, este aparelho formador, o que é que ele está sabendo? Certo? Eu vejo aqui um local que há 1 ano e meio eu aprendo demais, troco experiência, é o espaço de uma riqueza ímpar. Nós elaboramos recomendações, elaboramos N coisas aqui importantes. Ficam talvez entre nós. Aí vai para o Conselho Estadual, que vai para o Municipal. Certo? Como é que a universidade está tendo conhecimento disso? Quem é que está levando? Eu sei que o Ministério da Saúde tem N pactos, trabalhos junto à universidade. Será se isso está passando? Quem é este médico que está sendo preparado para fazer urgência e emergência? Entende? Quem é este médico? O que é urgência e emergência na universidade? Será se ele não sai como especialidade, mas precisa do trabalho e entra na urgência e emergência? Eu já acompanhei algumas pessoas. No Rio de Janeiro está uma coisa extremamente complicada. Eu acompanhei tranquilamente pessoas que me disseram, Santinha, eu não quero ir em posto de saúde. Você está doida, isso é coisa do passado. Agora é UPA. O que é coisa do passado? Como é que a gente trabalha essa questão? Certo? Eu não sou contrário à colocação de uma UPA. Não é explodir UPA como está no Rio de Janeiro, cara. A cada momento, um estado onde tem o maior leque de serviços públicos de saúde que poderiam ser recuperados. A UPA pode entrar ali, acolá, mas não aqui. Entende? Então eu acho. E este profissional que está sendo preparado, está um negócio complicado, nega. Certo? Ele não tem preparo para atender uma urgência e uma emergência. Eu vou finalizar colocando. Eu vivencio a questão das mulheres, é o trabalho que eu aprofundo. A violência contra a mulher é um dado que está aumentando.
Você coloca aqui bem claro e nós temos esses dados. Quando eu trabalho e encaminho, eu acompanho muitas mulheres ao serviço de saúde e ela coloca, quebrei meu braço e coloca tal, o médico, como é seu nome? É Santinha, certo? Então vá para ali. Enfermeira, vem cá, certo? Manda engessar o braço dela. Ele não sabe como é meu nome completo. Ele não sabe como eu quebrei aquele braço. Ele não sabe, ele não sabe. Se ele soubesse, eu dizia, foi meu homem que me deu uma bufete. Certo, bufete tá ótimo, nunca mais tinha falado isso. Então, isso. Então, e ele não sabe, ele não ouve essa pessoa, o acolhimento que ele levanta aqui, tá aqui na sua apresentação. Acolhimento com classificação de risco e resolutividade. Aí a outra folha tu entra nessa questão do acolhimento. Então eu acho, Elvésio, que está aqui colocadas as questões. Todas que nós estamos levantando. Você colocou de forma muito bonita. E eu acho que fecha com a questão do trabalho que a equipe da Rosângela fez. Certo? Essa discussão que nós temos, este meio aqui. Como encaminhar essa questão para ela se tornar uma realidade de uma política de urgência e emergência nesse país. Obrigado. Ótimo. Obrigada, Santinha. Eliane. Queria ouvir Lígia sobre isso. Ser breve. Como eu já falei, eu me inscrevi de novo. E eu estou ouvindo aqui as demandas. Falar assim, eu acho que se a gente for contar todas as dificuldades que a gente já viveu dentro do serviço de saúde, como nós trabalhamos na área de saúde, muitos de nós, né, nem todos, mas todo mundo aqui milita nessa área, a gente sempre tem muitas histórias para contar que são difíceis. Mas acho que a gente também tem, aquilo que a gente conversou ontem, um esforço sempre grande em romper, em superar essas dificuldades. Acho que não vou aqui dizer assim, vamos contar coisas positivas, mas eu acho que também há experiências importantes no SUS em relação ao conjunto da obra, digamos assim. Nós tratamos de atenção básica e a nossa discussão sobre atenção básica é que o básico não é o mínimo, não é o residual, não é o pequeno, que básico é a sustentação. Certo? É aquilo que tem que dar conta do conjunto das questões de ação de promoção, proteção, recuperação e assim por diante. A gente fez esse debate. No conjunto, como foi colocado de constituição de redes, acho que a Lígia, quando ela está falando da resolução, que a resolução é uma resolução que é do governo, é verdade, foi uma sugestão que o governo que redigiu uma sugestão, porque é nossa opinião, que nós também somos conselheiros, de que é importante que a gente tenha uma resolução sobre o tema. Se essa resolução ela tem um caráter de apoiar a política que o Ministério da Saúde está desenvolvendo, ou se ela ganha um outro caráter mais de fiscalização, aí o Conselho pode deliberar. Agora, se o Conselho, em algum ponto da resolução, aprova e apoia a política da rede de urgências e emergências, isso é importante, porque o Ministério da Saúde também tem que, no dia seguinte, fazer as pactuações para dentro e para fora do Ministério. Por último, eu não vou me deter nas questões que foram apresentadas em relação à portaria, mas acho que quando nós já tínhamos pactuado isso no Conselho Nacional, que a gente, às vezes, por uma situação absolutamente extemporânea, digamos assim, traz portarias para fazer o debate. Mas que não é esse o nosso ritual. O nosso ritual, as portarias, são instrumentos outros, que os instrumentos do Conselho são as resoluções. Então, o que a gente tiver que construir em relação às sugestões, como foram postas aqui pelo GT, que a gente construa em formato de decisões do Conselho. E que depois as portarias, que são instrumentos de gestão, reflitam esse conjunto de questões. Eu queria fazer essas sugestões,
Até falei para a Lígia que ia sugerir concordar com ela Tempo. e sugerir que a Lígia, inclusive, ajudasse numa redação que desse mais conta do que ela propôs. E sugiro também que as questões que nós propusemos sejam mantidas do ponto de vista de articulação, de construção, de revigorar as redes, e essa rede especial que é a rede de urgência e emergência. Obrigado. Obrigada. Só para deixar explícito que as inscrições estão encerradas. Rosângela. Devolvendo a palavra aqui para a mesa, Rosângela, depois o secretário Elvésio. Bom, só lembrando que as respostas referente à questão das UPAs, o que se chegou a falar aqui, o grupo vai ter uma reunião ainda, né, para poder fechar o relatório final, e a gente vai estar trazendo questões como que a gente está vendo que é da informação o que realmente é a função da UPA. Né, a gente está vendo, a gente vê que cruzam dados, as pessoas não sabem, e isso quando vai para o interior, mais para os municípios, as pessoas passam se não são atendidas dentro da especificidade daquela unidade, isso passa a ser uma propaganda negativa e isso é ruim, né, para quem está tentando otimizar os serviços naquele local. E lembrando que sempre, quando quem puder ver a portaria, tem o 1, 2 e 3, que são... isso aí tem que ver a questão dos municípios, a questão de financiamento, tem toda uma diferenciação, e a questão dos profissionais. A questão administrativa a gente vai rever, que foi comentada lá pelo Luiz Eugênio, que também está na linha da questão da humanização, né? Isso aí está não só para os profissionais, quanto da questão da humanização e da porta de entrada, o acolhimento. Então a gente vai estar trazendo isso numa outra oportunidade. A nossa preocupação também é a questão do diagnóstico. Às vezes a pessoa vai para a UPA, não tem diagnóstico, aí ela volta para casa, e aí meses depois ela vai parar numa emergência, num quadro agudo. E aí também na emergência está superlotada, e isso vai se estendendo até que se piore e chega lá na média alta complexidade. O que eu posso dizer disso? Quem vai para uma hemodiálise, um diabético chega num quadro crônico já, com uma creatinina altíssima, uma ureia altíssima, e aí ele não é atendido, a emergência não absorve. Vai para a UPA também não tem como estar absorvendo. E quando a gente vai ver, num quadro, dependendo do quadro, a pessoa vai a óbito. Então, a gente está vendo, tem uma preocupação com a questão das doenças crônicas, com as pessoas com deficiência que a gente coloca ali, que está muito invisível ainda essa população que procura atendimento, e a sobrecarga do próprio SAMU, que às vezes ele faz o atendimento domiciliar e a gente não tem uma avaliação, os dados do monitoramento, como está isso, o quantitativo de pessoas atendidas, como que esse SAMU está atuando, em que situações, para ser até um norteador de como deve funcionar aquela UPA ou aquela região no atendimento de urgência e emergência. E aí a gente acha vital o canal de comunicação para os usuários, pelos conselhos de saúde. Por isso que a gente falou tanto do Conselho de Saúde. Ele não só aprova, quanto ele monitora local e informa a população como que a população deve procurar esse serviço, como o caso do Valmir que ele estava colocando. A população ela tem que começar a se integrar com os conselhos para que essas reclamações cheguem aos conselhos e aí sim chegue ao gestor como um canal de comunicação mais rápido para que se possa estar operacionalizando aquela necessidade local ou regional, como a Socorro já colocou. Então, a participação dos conselhos de saúde seria vital nesse processo. E só uma contribuição, secretário, do segmento dos usuários, naquela questão que o Jorge fala, que seria interessante a obrigatoriedade dos exames antidoping para as pessoas, os trabalhadores que têm profissão de risco. Questões não só o pessoal os comissários agora que está sendo obrigado, os comissários de bordo, mas outras profissões, né? Porque isso também pode estar gerando acidentes que tem impacto na questão das urgência e emergência. Assim, e outra coisa assim, muito importante.
Eu vi falar muito aqui de monitoramento. A gente sabe que o Ministério da Saúde está já com um trabalho de monitoramento e avaliação, e que vai também estar tentando buscar mais dados em relação a tudo que foi dito aqui, e eu acho que também o que foi dito aqui, que esse monitoramento deve ser feito pelos conselhos também, porque isso dá um parâmetro de como que está funcionando os serviços e como intervir de forma a estar contribuindo para minimizar o sofrimento das pessoas, como foi dito aqui. Eu acho que é vital a gente entender que a vulnerabilidade das pessoas faz com que as pessoas se humilhem às vezes para conseguir um serviço digno, né? Isso quando vem a indignação de quando o parente vai a óbito. Tempo. E essa pessoa não tem a quem recorrer ou como chegar aqui, como o Clóvis disse, fazendo essa comunicação de fatos que ocorrem permanentemente em várias unidades públicas de saúde. Passo a palavra para o secretário Elvésio. Bom, eu não tenho nenhuma discordância sobre as questões colocadas, como a Santinha fez menção, praticamente todas elas estão de alguma forma contidas nas nossas diretrizes. A ideia é dar um corpo mesmo de rede integral de atenção às urgências e emergências, com a definição clara de cada papel, de cada tipologia. E eu queria fazer menção ao comentário da Lígia, então eu vou só fazer rápidos comentários. Vamos ser sinceros, né? Nós não temos sistema de informação da urgência, né? Então a nossa dificuldade de monitorar começa por aí. Nós temos, eu concordo inteiramente, nós vimos acrescentar na resolução uma definição do conselho, aí aqui já como conselheiro, de que esse conselho irá monitorar a partir disso, enfim, dá um jeito mas é uma decisão de monitorar. Nós temos uma primeira aproximação muito precária ainda dentro do painel de indicadores que a gente está colocando no indicador nacional. Temos algumas das ações que vão ser monitoradas pelo gabinete do ministro e pela presidenta, que é uma contribuição, mas o Conselho pode, com estudos técnicos, com apoio externo, com as universidades e com a nossa participação, desenvolver, não podem ser muitos indicadores, mas que tenha indicadores até para constranger diferenças no país afora, né? Porque às vezes com o mesmo recurso, mesmo reconhecendo a dificuldade aí que os municípios têm de operar, e com a dificuldade de financiamento, mas às vezes você tem mesmo recurso em municípios semelhantes e performance completamente diferentes, seja quantitativa, seja qualitativa, do jeito de tratar, de atender, de preocupar com o usuário, de dar encaminhamento, etc. Então, concordando integralmente, não sei qual a melhor redação, mas eu acho que nos ajudará, inclusive internamente, junto a estados e municípios, a que a gente, nesse esforço que estamos iniciando, de implementar as redes de atenção à saúde, a gente tenha mais fôlego, mais força para apoiar. Então, nesse sentido, eu acho fundamental essa resolução, que nos dará muita força para essa pactuação regional e trazer a esse conselho, ao grupo técnico, ao que for, as dificuldades que vamos encontrar, porque neste formato que estamos apresentando também vamos ser claros, não são todos os atores envolvidos com o Sistema Único de Saúde de alguma forma que têm interesse que tenhamos redes de atenção à saúde nesta concepção. Nós vamos ferir muitos interesses, né? Dentro da esfera gestora e no setor privado em especial. Então, acho que nós precisamos de muita força conjunta e também que o Ministério seja avaliado. A questão da atenção primária, que o Arilson enfoca bem, nós estamos deixando claro que um componente daquele que nós já aprovamos aqui como orientação, da questão da qualidade da atenção primária, é atender preferencialmente nos espaços da atenção primária, atenção básica, os agudos da sua área de responsabilidade e ter condição, autoridade sanitária para referenciar quando necessário e ter retaguarda nisso. Inclusive esse é um papel que o SAMU não vem fazendo e que precisa. Santinha fez uma menção que nós não conseguimos deixar muito explícito no nosso documento, mas a questão da formação nós já estamos tratando muito com as CEGETs, inclusive criando um dispositivo do PET urgência dentro dos grandes hospitais, para pôr aluno desde a graduação como preceptor, para ir criando uma cultura de atendimento de urgência, mas parte dos 46 hospitais e universidades federais não tem porta de entrada. Tem um hospital novo, pronto para ser entrado, federal, para falar da nossa casa, sem emergência em Teresina.
O Hospital Universitário Federal do Piauí não tem emergência. Ele nem foi aberto e não tem emergência. Decisão nossa, inclusive, de não abri-lo sem emergência. Porque não é possível, vai formar onde, né? Então, concordando com essa... Geraldo, nós já tínhamos recomendado a coordenação de saúde bucal para, em parceria, depois dessa primeira grande discussão da urgência, a discutir as urgências odontológicas, porque esse é um problema mesmo, né? Para falar do meu estado, Minas Gerais tem um pronto-socorro odontológico no estado todo, só em Belo Horizonte, só no Hospital Municipal de Belo Horizonte, um só. Então mostra que realmente a precariedade é muito grande, é uma questão importante do ponto de vista, às vezes não de risco de vida, mas às vezes mas é do sofrimento intenso, que é uma emergência, lembrando que sofrimento intenso é tecnicamente uma emergência, então nós vamos tentar, o que é possível nesse momento é manter nas UPAs 3, mas esse tema do raio-x odontológico nós já foi uma boa lembrança para a gente retomar a discussão. E a última, foi aqui colocado pela Socorro, a preocupação com a interiorização, com a regionalização, por isso que nós estamos no que a gente acertou com os estados e municípios, a flexibilização, ter um parâmetro geral e incluir nesse parâmetro não só mais municípios, mas regiões, é uma mudança importante, além da questão de submeter os conselhos e a questão de já admitir serviços já existentes que a gente possa adequar, dar condições mínimas de atendimento, inclusive do ponto de vista da qualidade, do cuidado, do acolhimento e financiar o custeio, porque isso pode melhorar e não tensionar na disputa de profissionais com atenção básica, que é uma preocupação nossa enorme, né? E aí conseguir, nessa questão regional, e não só considerar município de 200 mil habitantes, mas região de 200 mil habitantes, é uma inflexão muito importante que nós vamos mudar já na próxima, e já acertado com o CONAS e o CONASEMPS, para que a gente consiga admitir as singularidades regionais. Então, são os comentários que eu queria fazer, tem adequações a serem feitas, mas no campo da portaria, nós não vamos discuti-las aqui, mas são considerações importantes, mas defendendo que a gente tenha uma resolução que dê força à lógica pública de ter uma rede de atenção à urgência e emergência. Como eu falei lá na primeira frase, eu queria encerrar com ela. Parte das conquistas, todas nossas do Sistema Único de Saúde, são reduzidas pelo impacto negativo, por várias razões. Eu acho que a gente não pode culpabilizar ninguém, nem gestor, nem trabalhador, nem os usuários, das situações horrorosas que ainda existem, intoleráveis do ponto de vista humanitário, inclusive nas portas de entrada, inclusive fazendo também os trabalhadores sofrer muito, né? Então eu acho que isso é uma questão que a gente devia ter o tempo todo como pauta desse conselho. Obrigado. Tem uma proposta de resolução colocada no servidor, que todas e todas têm acesso. É verdade que alguns comentários já foram feitos em relação ao texto da resolução. Então a mesa já entende que vai se formar um grupo, né, para complementar e fazer as adequações que são necessárias para que ela possa ser reapresentada aqui nesse pleno ainda hoje, para que a gente possa aprová-la. Luiz Eugênio, estou entendendo que o Luiz Eugênio tem um... Não, a gente fez, eu e Luiz fizemos aqui uma pequena sugestão que dava para apresentar, mas você está encaminhando para... A sugestão é que, né, Eliane Cruz, tá. Você e mais alguém que considerar interessado, vocês se juntem, finalizem esse texto que a gente ainda finaliza. Eliane, Luiz Eugênio, é isso? Eliane Cruz e Luiz Eugênio, tudo ok? Então vocês finalizam a proposta que mais tarde a gente retorna, a gente agradece ao GT, ao secretário Elvésio, e passa imediatamente a coordenação da mesa para o conselheiro Francisco Júnior, que vai dar sequência ao item 8. Conselheira, eu gostaria de aproveitar... o conselheiro Elvésio vai permanecer? Conselheiro Elvésio... Ele está informando que vai sair e volta. É porque eu queria aproveitar... Bom dia, conselheiro Elvésio. É que eu gostaria de... Por favor, silêncio, por favor. Antes de passar a conselheira Graciara e retornar à mesa, conselheiro Júnior, viu, conselheiro Júnior? Mas
que o Júnior já está pronto para coordenar o momento seguinte. O GT foi veloz e já tem a proposta para finalizar, conselheira Graciela. Então vamos finalizar o tópico da resolução, conselheiro Luiz Eugênio. A nossa sugestão é simples, é só trocar o verbo propor a conformação de uma rede por aprovar a confirmação da rede. Então, entendendo que o Ministério propôs e o Conselho aprova a conformação dessa rede, entendendo que é articular a rede de urgência e emergência com as demais redes, assim como aprovar a criação da Força Nacional. E no terceiro ponto, em vez de propor, o Conselho insta, solicita, né, é a coisa mais forte, né, instar o Ministério da Saúde a aprimorar e qualificar os mecanismos de controle e fiscalização para o cumprimento das responsabilidades relacionadas ao desempenho das unidades integrantes da rede, vírgula, prestando contas sistematicamente ao Conselho Nacional de Saúde. Então, em vez de propor, aprovar, e no último, acrescentar a prestação de contas sistemática ao Conselho. Ok. Uma contribuição. Determina, perfeito. Os conselheiros e conselheiras estão cientes da nova proposta de texto da resolução conforme está no servidor, trocando os três verbos. Os três verbos estão colocados, retirando o verbo propor, substituindo por aprova, aprova e determina. Item 1, aprova, 2, aprova e 3, determina. Todo mundo ciente? Certo. Podemos passar... Aumentou a responsabilidade do Conselho, hein? Com certeza. Aumentou a nossa responsabilidade, hein? Ficamos responsáveis pela política. Essa perspectiva, podemos passar a votação da Clóvis? Não, me parece o seguinte, que é pertinente, a resolução resolve, não tem que propor. Propor é recomendação. Então tá, é isso mesmo. Agora, em relação ao texto, se há alguma discordância, eu acho que aí os conselheiros têm que se manifestar. Mas eu entendi. Nesse sentido. O grupo ia reescrever isso? O grupo acabou de... Já fez isso nesse instante. Tá bom, então. E a reescrição foi a troca dos verbos. Ok? Votação? Conselheiros que aprovam a resolução com as alterações propostas, por favor, levantem as mãos. Resolução aprovada. Conselheiro Júnior, próximo ponto, sabendo... Conselheira Graciara tem um ponto e conselheira Eliane tem um ponto, mas a mesa já vai... Ah, não. Conselheira Graciara e a mesa aqui enquanto... Conselheira Graciara. Porque eu peço, inclusive, desculpa pela quebra de protocolo, mas como eu percebi que o conselheiro Elvésio teria que se ausentar, eu não poderia perder a oportunidade de estar me dirigindo a ele, mas já na posição de secretário. Tá? Então, tudo bem, né, Elvésio? É sobre a portaria, conselheiro Elvésio, 248 da SAS, que trata, que institui um grupo de trabalho para elaborar estudos sobre remuneração dos profissionais médicos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Essa portaria, para nós, segmentos dos trabalhadores, que acreditamos tanto na sua capacidade de trabalho, e endossamos o que a conselheira Lígia falou, causou bastante estranheza, principalmente considerando que a gente não constrói o SUS, né, com um profissional apenas. A nossa luta é no sentido da multiprofissionalidade, a gente sabe que é a sua também. Então, nós gostaríamos que fosse repensada essa portaria, que se instituísse, porque a remuneração não traz agravantes, não é só para uma categoria, traz para todas que estão construindo o SUS, que estão dentro do sistema de trabalho. Então, nós gostaríamos, é um apelo do segmento dos trabalhadores e também de alguns usuários que tomaram conhecimento dessa portaria, no sentido de que a SAS repense o conteúdo dessa portaria e o seu sentido. Obrigada. Conselheira, entendendo perfeitamente e concordando com as preocupações, mas é só para explicar um pouco a origem. Nós sempre tivemos muitas colocações, e é claro que não são só dos profissionais médicos, e não ficou muito claro aqui, evidentemente, na redação,
uma discussão muito focada na questão da tabela do SUS, né? Tanto que a coordenação do Departamento de Regulação e pode causar estranheza, mas nós vemos essa discussão aqui no âmbito do Ministério, que seja discutido na SAS e não na CEGETS, por exemplo, né? Mas é porque a gente está discutindo, como a gente está pretendendo discutir todos os formato de financiamento na estrutura da média e alta complexidade, uma parte da tabela chama SP, que são serviços profissionais. Então a nossa discussão é muito focada, não é nada deliberativo, tanto que é no sentido de elaborar estudos sobre isso, e como a gente recebia muito, vamos dizer, a cada dia uma, com contribuição, com discussão, marcando reunião, nós achamos que as entidades, mais a questão dos hospitais privados, poderiam sentar no mesmo momento e ter um caminho para esses estudos como uma contribuição a mais para a gente discutir o tempo todo. Então, é exatamente nesse sentido, para dar um pouco de organicidade e estar publicizando que nós estamos fazendo isso no âmbito da tabela do SUS nos serviços profissionais. É apenas isso que nós pretendemos ter essa contribuição mais organizada. Não vai, que pode valer sem nenhum problema para todas as categorias que assim desejassem no campo da média e alta complexidade. Não é carreira, não é nada, tá? Só para deixar claro. Antes de passar a palavra, só lembrando ao pleno que a gente vai, na sequência, passar para o ponto da resolução 333. Eu estou vendo porque a cada momento alguém levanta a mão para pedir inscrição. A gente já está entrando no ponto da resolução 333. Então a gente precisa fechar esse assunto. Compreendemos que a questão que a conselheira Graciara traz em nome do Fórum de Trabalhadores é fundamental. Ouvimos as ponderações do secretário Elvésio. Eu acho que a gente pode, nesse sentido, se não houver nenhum encaminhamento contrário, seguir com o ponto da resolução 333, que vai ser coordenado pelo conselheiro Júnior, e esse pleno dar os próximos encaminhamentos que se considerar pertinente para a questão trazida pela conselheira Graciara. Se achar que precisa pautar, a gente pode botar na sequência, mas agora a gente passa logo para 333. É possível? Então, conselheiro Júnior. Eu acho importante pautar. Porque, viu, secretário Elvésio, eu comentando muito rapidamente. Muito rapidamente. É grave, a questão não é tão simples assim. Porque, veja bem, hoje nós temos uma dificuldade muito grande de profissionais especialistas no SUS, porque eles estão preferindo trabalhar na rede conveniada, na rede privada conveniada e na saúde suplementar. Se o Ministério da Saúde, nesse momento, aponta a proposta de aumentar a tabela de procedimentos profissionais, aí fica mais difícil, então. Não, Então, conselheiro Júnior, eu acho que está colocado esse pleno, ouviu a demanda do Fórum de Trabalhadores de pautar esse tema para então um debate mais aprofundado. Conselheiro Júnior. É impressão